Meus irmãos, bendito seja Deus, nosso Senhor, e Pai, em razão da sua bondade e misericórdia, nos tem reunido nessa manhã para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo por meio de cânticos de hinos, cânticos espirituais, dos salmos, da leitura da palavra, da oração, pelo privilégio, irmãos, que temos de ter o ensino da palavra. Hoje, dia 31 de outubro, é o dia do aniversário da Reforma Protestante do século XVI. Há 504 anos atrás, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, que são o marco do aniversário da Reforma. Em razão disso, eu quero apresentar para os irmãos hoje um estudo sobre a nossa identidade reformada, lembrando, meus irmãos, relembrando velhos ensinos, trazendo-os de volta ao nosso coração, velhos ensinos da doutrina bíblica reformada. Vamos começar com a leitura de alguns textos da Palavra do Senhor. Nós já lemos o Salmo 78, versículos 1 a 7, mas vamos ler também outros textos, começando no profeta Isaías, capítulo 45, versículos 5 a 7, depois capítulo 46, versículos 9 a 10, e ainda no mesmo profeta, capítulo 66, versículos 1 e 2, e em seguida iremos para o Novo Testamento, para o texto de Romanos 11, 33 a 36, e 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 10. Isaías, capítulo 45. Eu lerei, os irmãos acompanhem, os versículos 5 a 7. Isaías 45, versículos 5 a 7. É uma declaração do nosso Deus, o Senhor nosso Deus, a respeito da sua soberania. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pouco mais adiante, no capítulo 46, versículos 9 e 10. Também sobre a soberania de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E ainda no profeta Isaías, capítulo 66, final do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2, diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este,
o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Meus irmãos, indo para o Novo Testamento, Romanos, texto conhecido de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. A grandeza, majestade e soberania de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E ainda mais uma passagem de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 10. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, meus irmãos. Gracioso e eterno Deus, nosso bondoso Pai, com alegria, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã, atendendo a santa convocação do Senhor para o culto público do dia do Senhor. Mas só podemos, ó Senhor, vir a Ti, porque o Senhor mesmo nos alcançou e nos salvou por meio do Teu Filho Jesus Cristo, pela vida perfeita, pelo sacrifício do Teu Filho, em razão da Sua morte e ressurreição. Por isso nós somos gratos ao Senhor pela grande salvação, fruto do Teu amor e misericórdia, razão pela qual somos o Teu povo. Pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar no estudo que ouviremos nessa manhã, iluminando a nossa mente, conduzindo a nossa mente para as verdades sagradas, santas, das sãs doutrinas do Evangelho. Somos gratos, Pai Celestial, pelo modo como o Senhor mesmo providenciou, há mais de 500 anos atrás, homens fiéis, crentes, piedosos, corajosos, não em si mesmos ou por si mesmos, mas
no Senhor e pelo Senhor, para que voltassem as verdades sobre as quais falaremos nessa manhã, dando, ó Deus, glória ao teu nome, fundamentando a tua igreja na tua palavra. Nós agradecemos, Pai Celestial, por sermos herdeiros dessas grandes doutrinas, herdeiros da reforma, e pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de compreender a tua palavra, a qual rogamos. Ajuda-nos a obedecê-la cada vez mais, cada dia mais, sermos mais piedosos, mais santos, mais obedientes e fiéis ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, como eu lembrei aos irmãos, hoje é o aniversário da Reforma Protestante do século XVI. Hoje faz 504 anos que, como lembrei aos irmãos, o reformador Martinho Lutero afixou à porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, que era a forma normal de se convidar a comunidade acadêmica para o debate de um assunto. E também, meus irmãos, não é que naquele dia a reforma começou, os irmãos sabem que para melhor estudar a história nós a dividimos em períodos, mas nós nunca podemos dizer que dormimos na idade X e acordamos em outra idade. Há sempre um período de transição de um tempo histórico para outro. E já havia muitos irmãos fiéis, crentes, piedosos, insatisfeitos com a situação da igreja da Idade Média, que cada vez mais estava se afastando das Escrituras Sagradas, da centralidade das Escrituras Sagradas e do reconhecimento e obediência à soberania de Deus como o Senhor soberano do universo, da criação e da igreja. Isso levou ao esfacelamento ou ao empobrecimento da igreja do Senhor, de tal maneira que homens fiéis como John Hus e outros, antes de Lutero, John Wycliffe também, já vinham lutando para reformar a igreja ou levar a igreja de volta às verdades das Escrituras Sagradas. Mas o ponto inicial histórico da reforma é o dia 31 de outubro de 1517. A palavra reforma significa dar a forma que se tinha antes. Os nossos irmãos reformadores não tinham o propósito de fundar inicialmente uma nova denominação. Eles queriam que a igreja compreendesse a verdade e voltasse às verdades da palavra do Senhor. De maneira que o próprio Lutero sempre se viu como um servo da igreja, um servo fiel da igreja do Senhor. E daí, meus irmãos, é interessante saber que Lutero se desgostou muito pelo fato de que muitos dos primeiros protestantes na Inglaterra, na França e na Alemanha, que era o país de Lutero, se denominaram de luteranos. Por volta de 1522, Lutero fez essa afirmação que lerei para os irmãos. A primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e nem se chamem luteranas, mas cristãs. Quem é Lutero? O ensino não é meu, nem fui crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Lutero não tinha a intenção de ser glorificado, evidentemente, mas ele queria que o Senhor fosse glorificado. E João Calvino lutou para reformar a crença na centralidade, na autoridade, centralidade de Cristo.
na centralidade da palavra de Cristo, na centralidade da palavra de Deus como a única regra de fé e prática da igreja. E daí, originalmente, esse termo reformada caracterizar as igrejas daquele período que os primeiros reformadores tinham intenção de fazer retornar as escrituras sagradas, ao ensino das escrituras sagradas. Era esse o propósito daqueles irmãos. Infelizmente, hoje, muitos pastores, e eu não me refiro apenas aos pastores não presbiterianos, que é uma igreja diretamente herdeira da Reforma, muitos pastores e muitas igrejas desconhecem a fé reformada e a história da Reforma e dos reformadores, e, portanto, desconhecem os fundamentos da sua própria história, ou aquilo que nos caracteriza como uma denominação presbiteriana e nos distingue de outros grupos que não são presbiterianos. Por isso, hoje eu quero relembrar aos irmãos alguns aspectos, principalmente doutrinários, da nossa identidade reformada. Ainda em termos de introdução, eu quero lembrar aos irmãos que a própria fé reformada, os reformadores, valorizaram e valorizam de maneira extraordinária a história da igreja. A igreja reformada, reformadores, nós temos a sensatez de lembrar, como os reformadores sabiam, lembraram, que a igreja cristã não começou com eles, não começou com John Wycliffe, com John Hus, com Lutero, com o próprio Calvino. Como disse aos irmãos, esses irmãos jamais buscaram glória para si mesmos. Eles não queriam romper com tudo o que dizia respeito à igreja antiga, a igreja da Idade Média, de tal maneira que eles reconheceram, por exemplo, a validade dos concílios do quarto e do quinto séculos da igreja, os grandes concílios da igreja do Senhor. Eles também valorizaram os credos formulados por esses concílios, especialmente o credo niceno e o credo de Calcedônia. E outros credos que são fundamentais, afirmações credais da nossa fé, que os reformadores jamais esqueceram. Eles não negligenciaram também o ensino dos pais da igreja. Lutero, Calvino faziam referência direta, por exemplo, a Agostinho, pai da igreja do quarto século, e a outros pais da igreja que são importantes para a história da igreja. Esses próprios reformadores têm também, meus irmãos, uma história rica de fidelidade, temor de Deus, de amor pelo Senhor, que nós precisamos conhecer, que nossos filhos precisam conhecer, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, não para engrandecê-los, mas para engrandecer a soberania, a providência e a graça de Deus na vida deles, e como Deus os usou como um instrumento para glorificá-lo e para fundamentar a igreja nas verdades sagradas das Escrituras, da palavra do Senhor. É triste dizer que muitos membros da igreja mesmo presbiteriana, que é uma igreja reformada, talvez nunca ouviram falar, ou pouco ouviram falar, ou nunca leram uma biografia simples de homens que já fiz referência aos irmãos, como John Hus, John Wycliffe, Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox, Jonathan Edwards, ou outros, como George Whitefield e tantos outros dos nossos irmãos que lutaram para manter o Evangelho sendo pregado de maneira firme e fiel ao longo da história, dando o seu próprio sangue, a sua própria vida, sendo perseguidos, maltratados,
mas permanecendo fiéis à palavra do Senhor. E pensando nisso, é que nós precisamos considerar alguns dos pontos principais da teologia reformada, já conhecidos, mas que sempre precisamos voltar a eles. Sempre fazemos referência a esses pontos na pregação, no ensino. A reforma, os reformadores apoiaram-se em dois fundamentos teológicos essenciais: a soberania de Deus e a centralidade das Escrituras sagradas. A soberania de Deus e a centralidade das Escrituras sagradas. No que diz respeito à soberania de Deus, na verdade, para muitos reformadores, a ênfase principal da teologia reformada é a soberania de Deus, a doutrina de Deus. Eles acentuam, sobretudo, especialmente, a plena soberania de Deus em todas as coisas, na criação, na providência e, sobretudo, na redenção, na salvação da igreja. Para esses reformadores, o tema central, principal, o pilar principal da teologia reformada é Deus, a soberania majestosa, grandeza de Deus, a grandeza da graça e da glória de Deus. Por isso que eu li para os irmãos alguns textos que falam da soberania de Deus, como Isaías 46, versículos 9 e 10, onde Deus diz: eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O Salmo 90 também, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O crente afirma isso com todo o coração e convicção. Outro pilar da fé reformada, das doutrinas reformadas, é a centralidade das Escrituras sagradas. Nós podemos dizer, meus irmãos, que os reformadores redescobriram a Bíblia, que havia sido esquecida pela igreja. Eles estudaram a Bíblia com afinco, eles pregaram a Bíblia com fervor, eles traduziram a palavra de Deus a fim de que a palavra de Deus fosse conhecida pelas pessoas e, acima de tudo, eles amaram a Bíblia e obedeceram a Bíblia, servindo ao Senhor em obediência à palavra do Senhor. Os reformadores afirmavam que a Escritura é o padrão básico da fé e da vida cristã. Nós dizemos sempre a única regra de fé e de prática. Eles sabiam muito bem e lutaram para que o governo da igreja, a vida da igreja, a comunhão da igreja e tudo fosse visto, reavaliado, avaliado à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras sagradas. E, portanto, nós podemos dizer que nesses dois fundamentos centrais, a soberania de Deus e a centralidade das Escrituras sagradas, se apoia todo o sistema doutrinário dos reformadores e, por conseguinte, das suas igrejas herdeiras, como nós, como a igreja presbiteriana, como são as igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Com base nesses fundamentos, nesses dois fundamentos, soberania de Deus e centralidade das Escrituras, a teologia reformada pode ser sintetizada em 5 expressões latinas, que aparecem em latim comumente, que resumem a fé dos reformadores. Tem sido chamado de os 5 solas: sola Escritura, sola Christo, sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Esses 5 pontos resumem bem a fé
da Igreja Reformada, dos reformadores, a nossa fé. E os irmãos têm esses 5 pontos resumidos nesse folder da nossa igreja, de apresentação da nossa igreja e da doutrina da nossa igreja, precisamente como eu lerei para os irmãos nesse estudo. Só a Escritura, ou só a Escritura, ou somente a Escritura, é a base da nossa doutrina, da nossa forma de governo presbiteriano, do nosso culto ao Senhor e das nossas práticas como igreja. A nossa igreja não se fundamenta, meus irmãos, na tradição dos homens, na tradição humana, na mente humana, nas ideias do coração do homem, naquilo que pode parecer mais prático para o homem, melhor para o homem, mas na doutrina das Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, conforme está registrada no Antigo e no Novo Testamentos, embora tenha autores humanos, foi inspirada por Deus, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, de modo que ela é inerrante, infalível, autoritativa, suficiente e clara. Isso é fundamental à nossa fé reformada, cristã, presbiteriana. Nós cremos na autoridade suprema da palavra de Deus e cremos que as questões de doutrina e de governo e de prática da igreja devem ser decididas à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Nós devemos permanecer naquilo que aprendemos, como Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14 a 17, sabendo de quem aprendemos as Sagradas Letras, que nos tornam sábios na salvação em Cristo Jesus. O segundo das afirmações da fé dos nossos irmãos reformados, e portanto nós subscrevemos essas doutrinas de respeito a Cristo. Só Cristo, somente Cristo. E quer dizer, meus irmãos, que nós não temos nenhum outro mediador pelo qual possamos ser reconciliados com Deus, a não ser o próprio Filho de Deus, o Senhor, a segunda pessoa da divindade, da Trindade, o Cordeiro de Deus, como disse João, aquele que tira o pecado do mundo. Nós cremos que somente em razão da morte expiatória de Cristo é que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. É que nós somos redimidos, salvos, reconciliados com o Senhor. Nós cremos que é em razão da vida perfeita, justa, santa e obediente de Cristo que nós somos justificados e salvos. Portanto, pela mediação de Cristo, tão somente. O terceiro ponto doutrinário, que resume bem a fé reformada, a nossa fé, é sola gratio, somente a graça. Só a graça. Isso porque nós cremos que a salvação do homem não decorre de qualquer obra feita pelo próprio homem, de qualquer tipo de boas obras que o homem por si só venha a realizar. Mas nós só somos salvos em razão do favor imerecido de Deus, da graça de Deus, por meio da obra do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Nós reconhecemos, entendemos, cremos, lemos nas Escrituras Sagradas que desde Gênesis capítulo 3, em razão da queda no pecado, todo ser humano, todo homem nasce com uma natureza totalmente corrompida, de modo que ele não tem como agradar a Deus, a não ser que o próprio Deus, na sua ação soberana, pela ação soberana do Espírito Santo, que é o único capaz de iluminar os corações e convencer o homem da sua necessidade
de que ele é um pecador e da sua necessidade da graça de Deus, a não ser pela intervenção de Deus, nós não somos, meus irmãos, capazes de ir até Deus e de alcançar reconciliação com Ele. Portanto, a nossa salvação é fruto tão somente da graça de Deus. Nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé, o que nos leva ao quinto ponto, sola fide, somente a fé. A fé é o meio pela qual a ação regeneradora do Espírito Santo é aplicada ao coração humano. Nenhum homem pode ser salvo, a não ser que creia na eficácia da obra de Cristo, confiando-se inteiramente e exclusivamente a Ele. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 2, 8, 9. Nós entendemos e cremos que é somente pela fé, mediante a fé em Cristo, somos salvos. E fé não é como um sentimento vazio, vago, mas é um dom do próprio Deus, dom de Deus, como diz Paulo no texto que acabei de citar para os irmãos. E o quinto ponto que resume a fé reformada é o soli deo glória, somente a Deus glória. Que nos lembra, nos ensina que Deus é absolutamente soberano, Senhor da história, Senhor do universo, Senhor dos homens, Senhor de todas as coisas, que Ele é aquele que faz todas as coisas, como Paulo diz lá em Efésios 1:11. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Ele nos criou para a sua glória, Ele nos criou para adorá-lo. E daí o fim principal do homem é dar glória a Deus. É honrar o Senhor, é exaltá-lo. Nós não vivemos, antes de tudo, para a nossa própria prosperidade, bem, para o nosso próprio bem-estar. Mas nós vivemos, sobretudo e antes de tudo, para adorar, exaltar o Senhor, para exaltar os atributos de Deus. A santidade, o amor, a glória, a majestade. Nós vivemos, sobretudo, para exaltar o Senhor. É também, meus irmãos, dessa convicção básica a respeito da soberania de Deus e da centralidade das Escrituras que os reformadores compreendem o homem e a obra de Deus na salvação. A gente chama de antropologia e soteriologia. O próprio homem e a salvação, o homem em sua relação com Deus. É por isso que nós temos o que tem sido chamado os 5 pontos do calvinismo. Não porque foram necessariamente escritos por Calvino. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo foram elaborados no Sínodo de Dort, em resposta à doutrina arminiana da soteriologia, ou da salvação do homem. Mas esses 5 pontos resumem bem o que Calvino cria a respeito da salvação do homem, sendo fruto da soberana e graciosa vontade de Deus. Vamos relembrar esses 5 pontos também do calvinismo, chamados 5 pontos do calvinismo. O primeiro deles é a depravação total do homem. A Bíblia diz lá em Romanos, eu vou ler para os irmãos, Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículos 10 até o versículo 18, onde a Bíblia diz que o homem é totalmente incapaz, rebelde, totalmente depravado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui, meus irmãos, Paulo toma as Escrituras na mão do Antigo Testamento e cita várias passagens para fazer uma descrição do homem caído no pecado. O que os reformadores chamaram de depravação total. Essa palavra total não significa que o ser humano não tem nada de bom. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E mesmo caídos, nós ainda fazemos tantas coisas proveitosas, boas, úteis. Nós desenvolvemos a ciência, a cultura, nós temos boa compreensão da verdade, do que é certo ou não, do que é justo ou injusto, mesmo não regenerados, em razão de termos sido criados por Deus, em razão de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, em razão de a lei de Deus estar gravada no nosso coração. Mas quando os reformadores falam em depravação total, eles estão se referindo ao fato de que desde Gênesis, capítulo 3, e em razão do pecado original, da queda, nós fomos afetados em todo o nosso ser, corpo e alma, mente, intelecto e, portanto, vontade também. Não há, meus irmãos, em nós nada que não tenha sido afetado pelo pecado, de maneira que nós somos, como Davi diz lá no Salmo 51, pecadores. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos corrompidos pelo pecado e incapazes de, por nossa própria vontade, crer em Cristo. Esse é o sentido de depravação total. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. Eu vou ler para os irmãos também texto conhecido de Efésios 1, mais adiante, depois de Romanos, Efésios 1, versículos 3 a 6. A palavra de Deus nos diz de modo claro, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa doutrina da eleição incondicional, ela nos ensina, nos lembra, declara para nós que Deus, antes da fundação do mundo, como Paulo diz nessa passagem, e a Bíblia diz em muitas outras, Deus escolheu certos indivíduos dentre os membros da raça caída de Adão para ele, para formar o seu povo, a sua igreja, aqueles que lhe pertencem. Esses e somente esses, ele propôs conceder salvação e enviou o seu Filho a esse mundo para dar a sua vida por eles. Salvos são, portanto, aqueles que Deus, na sua soberana vontade, quis escolher para si. E eu acabei também de dizer, são esses por quem Cristo morreu, que é o terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. Talvez fosse melhor dizer expiação direcionada. Direcionada aos eleitos. Mas entenda a expiação limitada aos eleitos. Não é que a morte de Cristo seja insuficiente para salvar todos os homens, toda a raça humana, se essa fosse a vontade soberana de Deus. A questão é que Cristo morreu por aqueles a quem Deus, o Pai, escolheu para ser o seu povo. E daí nós dizemos, os reformadores usaram essa expressão, expiação limitada ou expiação direcionada. Eu vou ler para os irmãos João, o Evangelho de João, vamos voltar
um pouco de Efésios para o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 39. João 6, 37 a 39. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Cristo diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vejo que Cristo veio a esse mundo para salvar aqueles que o Pai deu a Ele. E por isso a Reforma, os reformadores, os calvinistas históricos, os herdeiros da Reforma, têm mantido, com toda a convicção, de modo consistente, o fato de que Cristo deu a sua vida com um propósito já designado pelo Pai para salvar aqueles que lhe pertencem, a sua igreja. Portanto, nós falamos de expiação limitada à igreja, ao seu povo, ou direcionada à igreja, ao seu povo, a morte de Cristo, derramar do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi para salvar aqueles que o Pai lhe deu. O quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível, ou vocação eficaz. Eu vou ler para os irmãos uma passagem a respeito dessa doutrina de 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Timóteo 1, 9. Eu vou ler versículos 8 e 9. Paulo está encorajando Timóteo, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça de Deus é irresistível, meus irmãos, e essa palavra irresistível, claro, significa invencível. Ou melhor dizendo, é eficaz. No sentido de que sempre cumpre o seu propósito. O que quer dizer que a graça do Evangelho oferecida aos eleitos sempre cumpre o propósito de Deus de salvar os que pertencem ao Senhor. Quando alguns anos atrás eu ensinei sobre isso numa igreja, um moço depois me perguntou: então por que nós pregamos? Por que nós evangelizamos? Por que nós damos testemunho? Possivelmente essa afirmação, brincadeira que se faz, que eu vou contar aos irmãos, não aconteceu. Mas disse que Arminio encontrou Calvino e disse: por que vamos pregar? Calvino disse: então você marca com X na testa os que são eleitos, e daí eu prego só para eles. Isso não deve ter acontecido, é só uma ilustração. A Bíblia nos manda pregar a toda a criatura. E por essa razão nós já devemos partir pregando com fidelidade. Deus nos ordena. Além disso, somente Deus conhece os que lhe pertencem, meus irmãos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós não conhecemos os que são eleitos de Deus. O Senhor é quem os conhece. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, pregue o Evangelho, dê testemunho a todas as pessoas. E a Bíblia diz que o próprio Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Nós, com o nosso Senhor, temos prazer na salvação de pecadores. E quando nós pregamos e testemunhamos e vivemos o Evangelho, nós devemos fazê-lo com todo fervor, esperança de que os homens se arrependam dos seus pecados
e creiam em Cristo verdadeiramente. E venham a fé arrependidos dos seus pecados. Cada domingo, nós devemos orar e oramos para que haja conversões em razão da pregação do Evangelho, além da edificação nossa da igreja, conversões verdadeiras de pessoas vindo a Cristo, arrependidos dos seus pecados e clamando pela misericórdia de Deus. Porém, nós sabemos que Deus é soberano na salvação, que a eleição é incondicional, que a graça é direcionada, limitada e irresistível para aqueles que Deus escolheu para si desde antes da fundação do mundo. Mas uma vez chamados e salvos, quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. E daí eu vou ler para os irmãos, partindo um pouco para adiante do texto de Timóteo para 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 5, o texto diz, 1 Pedro 1, 3 a 5, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, na salvação. Depois do apóstolo Pedro bendizer ao Senhor pela obra de Cristo e pela herança eterna, fruto da obra de Cristo, da salvação em Cristo, ele faz uma afirmação no versículo 5, encorajadora, consoladora para nós. Sois guardados pelo poder de Deus na salvação. Somos guardados pelo poder de Deus, sustentados pelo poder de Deus. Mas daí Pedro continua, mediante a fé, crendo. A perseverança dos santos é como uma moeda com dois lados, né? Cara e coroa, nós dizemos. Por seu lado, Deus nos preserva com o seu poder. Do nosso lado, nós continuamos crendo. Na verdade, nós não poderíamos continuar crendo se Deus não estivesse nos sustentando com o seu poder, com sua bondade, com sua graça soberana. Segue-se, então, logicamente, dos pontos que nós vimos do calvinismo, a perseverança dos santos, aqueles que Deus soberanamente quis escolher para si, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles a quem Deus chama eficazmente, aqueles a quem Deus concede a sua graça, Ele também preserva mediante a fé nele. Doutrina da perseverança dos santos significa que Deus nos guarda e que nós devemos continuar crendo, vivendo para a glória de Deus, servindo ao Senhor, sendo instruídos pela palavra do Senhor, sendo obedientes à palavra do Senhor, orando ao Senhor, congregando, sendo edificados pelo Evangelho, atravessando as lutas e provas, olhando para o Senhor, crendo nele, servindo ao Senhor. Esses 5 pontos, meus irmãos, tanto os solas, como os 5 pontos do calvinismo, estão ancorados na doutrina da soberania de Deus e da centralidade das Escrituras sagradas, que são pontos fundamentais da fé reformada. Mas além desses 2 resumos que nós acabamos de ouvir, também com base na soberana vontade de Deus e na Escritura Sagrada, como sendo a palavra de Deus, como que os reformadores compreendiam outras áreas importantes da doutrina, da teologia cristã. Primeiro, a igreja, a doutrina da eclesiologia. Os calvinistas, os reformadores, insistiam nas 3 marcas sobre as quais os irmãos ouviram
no domingo passado ou no outro domingo, da igreja, das 3 marcas distintivas da igreja. Quando se a gente vai estudar os reformadores, nós não encontramos essas 3 marcas em todos eles. Quando reunimos eles, seus ensinos, seus escritos, suas confissões de fé, seus credos, saibam os irmãos que além das confissões e credos consagrados, há na história outras confissões e credos particulares, cartas e orações. Eu fico admiradíssimo, especialmente no período dos puritanos, como eles escreveram grandiosas orações que fizeram a Deus. Eu lutando para orar, esses irmãos não só oraram, mas registraram orações onde a soberania de Deus está nas alturas e a submissão à palavra é evidente, e a humildade do coração é patente, a piedade é patente. No que diz respeito à igreja, esses irmãos afirmavam que a igreja verdadeira é aquela onde nós temos a fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a correta aplicação da disciplina conforme ensina a palavra de Deus. No que diz respeito à doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, Calvino, por exemplo, lutou em 2 frentes, como se pode ver nos seus escritos. Primeiro, contra a Igreja Católica Romana, que na sua prática acabava obliterando, encobrindo a obra do Espírito, dando mais valor aos sacerdotes e aos sacramentos da igreja. Por outro lado, Calvino lutou contra o que podemos chamar, e são chamados, de os entusiastas que acabavam, isso ainda acontece, meus irmãos, tem perdurado, relativizavam a Bíblia, as Escrituras Sagradas, apelando para novas revelações dadas direta ao homem, o sentimentalismo humano, a mente humana. E Calvino propôs 3 princípios sobre a relação do Espírito Santo e a palavra. Calvino fez essas 3 afirmações. O Espírito se reconhece pela palavra, se vê na palavra. O Espírito fala somente pela palavra. A palavra é tornada eficaz pelo Espírito. Todos esses temas devem ser fruto de muito mais estudo, meus irmãos, da nossa fé, essas afirmações. A respeito do Espírito, eu vou ler para os irmãos a passagem de João 16, 13 e 14, que Calvino normalmente cita quando faz essas afirmações a respeito do Espírito. O Espírito fala somente pela palavra, a palavra é tornada eficaz pela ação soberana do Espírito Santo no coração do homem. João 16, 13 e 14, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O outro texto, 2 Pedro 1, 20. 2 Pedro 1, 20. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No que diz respeito à interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica, que é uma dificuldade, meus irmãos, ao longo da história da igreja. Quantas vezes, em razão de uma má interpretação bíblica, o que nós ouvimos não é um sermão, às vezes é algo bem engraçado, até humor evangélico, vamos assim dizer, mas que só vem da mente do homem, da sua capacidade, às vezes, de fazer graça, da intuição do homem, da própria experiência do homem.
mas não de uma interpretação séria da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Os reformadores lutaram firmemente, uma das suas maiores lutas foi pela interpretação correta da palavra de Deus. E por isso eles firmaram alguns pressupostos de uma correta interpretação bíblica. O primeiro deles é só a Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. O segundo é toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus deve ser lida, toda a palavra de Deus deve ser pregada. É por isso que nós temos o João Calvino pregando em quase todos os livros da Escritura. Eu não admiro que esse irmão tenha morrido, tinha uma saúde frágil, tenha morrido com tão pouca idade, se eu não me engano, 55 anos, num período da vida pregando todos os dias. Não é fácil, meus irmãos. Somente quando Deus sustenta alguém para pregar desse modo. E se você quer saber com que consistência Calvino pregava, leia os seus comentários da Bíblia, porque é o que ele pregava. É precisamente o que ele pregava. E Calvino tem comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. Deus. E não havia internet, teclados e luz com tanta facilidade como nós temos. Sermões desses irmãos se diz que tem cheiro de lamparina. Você sabe o que é lamparina? É uma luz que se usa, uma lâmpada com querosene, na época deles com outro tipo de óleo para dar iluminação. E o faziam com fidelidade, pregando toda a Escritura, entendendo que a Bíblia é um livro divino humano, tem autor humano, mas foi inspirada por Deus. E em razão de ser um livro divino, ela tem autoridade de Deus, é inerrante, é infalível. E em razão de ser um livro humano, Deus usou homens no seu tempo, no seu período, no seu contexto histórico tão diferente, em séculos tão diferentes, para registrar a sua própria revelação. Em razão disso, em razão de ser um livro no qual Deus usa homens para registrar a sua revelação, os reformadores acentuaram o fato, ensinaram de que é necessário o estudo das Escrituras nas línguas originais. Por exemplo, nós precisamos tomar a Bíblia nas suas línguas originais. Sei que nem todos nós poderemos fazer isso, meus irmãos. Nem todos vão se dedicar a estudar grego, hebraico, para poder ter as línguas originais. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, se esforça para que a gente tenha vários semestres no seminário. Para mim, deveria ser todos os semestres de estudo do grego e do hebraico, para compreender as línguas originais. Também, quando nós estudamos a Bíblia, devemos levar em conta o contexto no qual aquele texto foi escrito, contexto histórico, contexto cultural, social, econômico, etc., etc., porque isso nos ajudará a compreender o propósito daquele autor ao escrever aquelas verdades, ao revelar aquelas verdades. Daí porque, meus irmãos, os reformadores consagraram o método de interpretação chamado de histórico-gramatical, o valorizar e estudar as línguas originais, o contexto, a história, a gramática, o contexto original do texto, para que se possa pregar com maior acuidade, maior vigor, maior temor de Deus também. Essas coisas devem nos fazer temer a Deus e sermos mais piedosos e obedientes ao Senhor. Se alguém se torna mais vaidoso por isso, então está indo pelo caminho errado.
a interpretação das Escrituras, a pregação exige obediência, submissão, oração. Por isso que os apóstolos dizem, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quanto ao culto, os reformadores deram ênfase ao chamado princípio regulador do culto. Que significa, meus irmãos, que o culto deve ser ordenado, regido por aquilo que a Bíblia diz claramente, por aquilo que a Bíblia ordena claramente. Por isso que o culto cristão, reformado, presbiteriano, deve ser simples, sério, simples. O modo, essa é uma citação do capítulo 21, do culto religioso, da nossa confissão de fé, logo na seção primeira. O modo aceitável de adorar a Deus é ordenado por Ele na sua santa palavra. De maneira que nós não devemos adorá-lo segundo as imaginações do homem ou a astúcia de Satanás. Nós não devemos adorar a Deus, cultuá-lo, segundo a nossa própria imaginação, aquilo que nós achamos mais bonito, melhor, talvez mais aceitável a nós, mas segundo aquilo que a Bíblia diz, segundo o que está claro nas Escrituras. Não, a Bíblia não diz nada sobre isso, então vamos fazer. A Bíblia não diz nada, então vamos fazer o que a Bíblia diz, o que está claro nas Escrituras sagradas. Os reformadores foram muito cuidadosos em estabelecer esses princípios no que diz respeito ao culto. A precedência da pregação, a simplicidade no culto, o cântico de hinos, de salmos, de cânticos espirituais com conteúdo bíblico, com conteúdo doutrinário e a centralidade da pregação no culto, que é uma das marcas dos reformadores, a centralidade da pregação. Eles não desprezavam, meus irmãos, os outros elementos regulares do culto, mas tinham em alta conta a pregação da palavra como meio ordenado, escolhido por Deus para a edificação da igreja, a proclamação do evangelho, o chamado dos não crentes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu vou ler para os irmãos, apesar da hora ir avançando, claro, né? Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, 1 a 4. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Os reformadores também ensinaram, defenderam e pregaram de modo expositivo. Isso é, eles pregaram, meus irmãos, estudando o texto, tirando seus bolsos do texto, expondo o texto sistematicamente, regularmente. Uma pregação séria, profunda e sistemática da palavra de Deus, que também é prática. O sermão pode ser resumido em exposição e aplicação. A exposição da verdade é a aplicação da verdade. Quando vocês estiverem lendo as cartas de Paulo, com algumas poucas exceções, elas geralmente são organizadas assim. Você tem uma exposição da doutrina na primeira parte das cartas, depois a aplicação da doutrina. Romanos é assim, por exemplo. Efésios é assim.
exposição, aplicação da doutrina da palavra de Deus. De maneira, meus irmãos, que quando nós nos tornamos membros de uma igreja, próximo domingo nós teremos o recebimento de novos membros na nossa igreja. Às vezes nós nos tornamos membros, daqui lá vão-se alguns meses e anos, espero que não aconteça. Mas aí começamos a questionar, por que não tem isso? Por que não faz assim? Era mais bonito assim? Era melhor aquilo? O que é que a Bíblia diz sobre isso ou aquilo, meus irmãos? O que é que a Bíblia diz sobre o culto? O que é que a Bíblia diz sobre o governo da igreja? O que é que a Bíblia diz sobre a pregação? O que é que a Bíblia diz sobre a prática da igreja? É isso que nós devemos pensar. É a Bíblia que nós devemos nos reportar. E é sob ela que nós estamos. E quando nós fugimos da Bíblia, aí nós estamos encrencados. Se nós deixarmos a Escritura Sagrada, aí nós vamos nos encrencar. Mas enquanto permanecemos fiel à Sagrada Escritura, aquilo que a Bíblia ensina, enquanto tivermos como pilar para a nossa doutrina, as nossas doutrinas, para o governo da nossa igreja e a prática da nossa igreja, a soberania de Deus e a centralidade das Escrituras, nós teremos a segurança de permanecer servindo humildemente ao Senhor, glorificando e exaltando o Deus soberano, que fez os céus e a terra e tudo que neles há, e que deu o seu Filho para resgatar os nossos pecados, para que nós possamos servi-lo como Ele ordena na sua palavra. A reforma tem outras implicações tão importantes para o mundo todo, meus irmãos. E se pode falar no desenvolvimento da ciência, da cultura, das artes, da economia, partindo do ponto de vista da reforma protestante e da volta à soberania de Deus e à centralidade das Escrituras. Mas destaquei para os irmãos nessa manhã a doutrina, as bases da doutrina reformada, que é a nossa doutrina, a doutrina da nossa igreja, doutrinas que nós subscrevemos e às quais devemos obedecer e praticar para a glória e louvor de Deus. Nossas vidas sejam cada dia mais firmadas no Senhor e nós sejamos mais fiéis, piedosos. A intenção não é apenas dizer eu sou reformado ou calvinista. É uma referência histórica fundamental, importante. Mas, sobretudo, é dizermos eu sou cristão, fiel a Cristo, a palavra, ao Evangelho, porque esse é o espírito dos reformadores, esse era o propósito deles, essa era a busca deles, por isso eles deram a vida, honrar, glorificar, exaltar ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa igreja e que nós continuemos firmes nessas doutrinas reformadas, bíblicas, como igreja, como servos de Deus nesse mundo. Vamos cantar um hino. Eu convido os irmãos para que cantem.